Amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui, graças à infinita misericórdia do Pai, que incansavelmente tem nos ofertado oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso despertar. Porque cada reflexão que fazemos não fica guardada somente em nosso intelecto, mas, é claro, gradativamente vai sendo instrumento da nossa transformação, da nossa melhoria, principalmente se para isso existe a boa vontade, o desejo sincero de que o conhecimento seja essa ferramenta preciosa a modificarmos o nosso universo íntimo. E vamos assim, então, entendendo o Evangelho de Jesus como este roteiro precioso que nós sempre devemos buscar para nos guiar neste roteiro, nos guiar nesta busca por retornarmos à casa do Pai, fazendo esta reconexão perdida ao longo dos séculos, a reconexão com o divino que existe em nós. Que a luz de Jesus possa desta maneira estar em nossos corações, nos guiando a cada passo, a cada momento. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, sobre a maldade de alguns publicanos que haviam desrespeitado em via pública, exatamente quando ela buscava praticar o bem, contou Jesus de maneira simples. Piedosa mulher, desejosa de tornar-se uma mensageira, uma benfeitora direta dos planos superiores, bateu às portas do céu e foi solicitamente atendida por um anjo que, diante da sua súplica, lhe pediu que dirigisse-se a determinada taberna, onde dois homens bons, porém desprevenidos, haviam deixado-se embriagar, influenciados por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, esta mulher retorna-se à presença daquele anjo e diz que não foi possível realizar o trabalho, porque a taberna encontrava-se cheia de jogadores a proferirem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, sem desanimar, pede àquela mulher que fosse a determinada local numa floresta, onde uma criança corria perigo. Passado-se algum tempo, a mulher retorna, dizendo que não fora execuível a tarefa que lhe fora conferida, porque aquele local encontrava-se repleto de mulheres e homens seminus a lhe ferirem a sensibilidade feminina. Sem desanimar, o anjo novamente lhe solicita uma nova tarefa. Pede a ela que fosse socorrer determinada mulher agonizante. E a mensageira parte então em direção ao local de socorro. Passado-se algum tempo, ela retorna, dizendo que nem mesmo fora possível adentrar o quarto da doente, porque na antecâmara o marido palestrava com mulher de baixa procedência, planejando um assassínio para a noite próxima. Um pouco decepcionado com aquelas atitudes, o anjo lhe pede então que fosse a determinado local onde encontravam-se diversos doentes mentais e dois deles necessitavam de socorro. Logo após, retorna a mensageira, dizendo que não foi possível o socorro, porque aqueles doentes encontravam-se com a mente poluída
por cenas degradantes. Ainda sem desanimar, o anjo lhe solicita que socorresse uma jovem em perigo. E a mulher parte-se para a sua missão. Logo após, ela retorna dizendo que não foi possível o socorro àquela jovem, porque ela encontrava-se numa festa desregrada em repulsiva conduta. E assim, uma semana se transcorreu, sem que aquela mulher nada realizasse de útil. Mas depois ela retorna à presença do anjo e solicita novamente outro serviço. E diante da solicitação, ela ouve a resposta de que fizera-se merecedora. Diz-lhe o anjo: minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo o seu trabalho nas vulgaridades da terra. Pergunta ela, não merecerei eu ser essa mensageira do alto que tanto desejo? E o anjo então lhe diz: seus olhos estão cheios de malícia, e para servir ao Senhor, o servo do bem, retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos após essa história. Depois concluiu sem afetação: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se assustadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto, lá fora, a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite ao céu, no sublime combate pela vitória pela luz. A história nos leva a preciosas reflexões sobre a nossa condição diante do mundo. Porque quantas vezes nós também, como esta serva, como esta mulher, não nos encontramos com os nossos olhos cheios de malícia, a observarmos apenas o mal no outro, a observarmos apenas o lado sombrio em todas as circunstâncias que visualizamos no planeta Terra. E diante disso, tantas vezes, perdemos um longo tempo da nossa existência, perdemos a oportunidade do trabalho, apenas envolvido pela crítica, apenas envolvido pelas lentes embaçadas do nosso ser, que consegue apenas observar o mal em tudo aquilo que nos cerca, sem atentarmos que, tantas vezes, isso decorre do nosso próprio universo íntimo. Diz uma frase interessante que nós vemos o mundo pelas lentes do nosso universo interno. Então, quando nós estamos nesta condição, cabe a nós refletirmos um pouco como está o meu universo íntimo. E vamos observar que este fato ocorre principalmente, parece um pouco incoerente isso, mas ocorre principalmente quando nós adentramos alguma doutrina religiosa, quando nós passamos a conhecer de maneira mais profunda o Evangelho de Jesus. Dizemos aqui conhecer, mas muitas vezes, na maioria das vezes, sem interiorizá-lo em nós. E aí o que acontece? Nós queremos nos afastar daquelas pessoas que pensamos. Estas pessoas vivem apenas para os prazeres do mundo. Essas pessoas ainda não despertaram para as questões de ordem espiritual. E a minha convivência com elas poderia me contaminar,
poderia me influenciar e fazer assim com que eu perca este trabalho que iniciei da minha transformação. É claro, o próprio Jesus nos recomendou, sim, a vigilância. Precisamos estar vigilantes, mas não vigilantes com o outro, não vigilante com as circunstâncias, mas vigilantes com nós mesmos. E é preciso, então, entendermos que quando nós somos influenciados por algo, é porque aquele algo está aqui dentro. Se uma cena, de repente, degradante, me provoca, de repente, determinados sentimentos, é porque aquela situação está despertando algo em mim, que talvez estava oculto, que provavelmente não está bem resolvido. Se uma música, por exemplo, me provoca sensualidade, é porque a sensualidade ainda está em meu ser e precisa ser trabalhado. Portanto, vamos entender, não é nos afastando do mundo, como muitas pessoas acreditam, muitos já acreditaram, tantas vezes indo para os claustros, para os mosteiros, fugindo da sociedade, acreditando que desta maneira eles iriam alcançar a santidade, mas não é desta maneira que nós vamos alcançar. É como? É convivendo no mundo, sem ser do mundo. É extraindo das circunstâncias oportunidades para o autoconhecimento, para saber quais são os meus vícios. E como eu já disse, muitas vezes está ali oculto. Quais são as imperfeições que eu preciso trabalhar em mim? E sem conviver com o outro, sem conviver no mundo, onde a misericórdia divina nos colocou para um trabalho grandioso, para uma missão preciosa, que não é a missão para com o outro, mas é a missão para com nós mesmos. Sem esta convivência, nós não alcançamos o autoconhecimento. Sem alcançar o autoconhecimento, eu não consigo me auto-trabalhar. E provavelmente, com certeza, não consigo realizar este aperfeiçoamento, que é a tarefa para a qual todos nós aqui nos encontramos. Um outro ponto que nós precisamos atentar. Se hoje nós já adentramos uma doutrina religiosa, se hoje nós já temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, é preciso entendermos que nós estamos apenas a alguns passos desta caminhada. E que se existem irmãos na retaguarda que ainda não despertaram para essas questões, que ainda vivem exclusivamente para as questões de ordem material, para a sensualidade, para os prazeres da vida, à nossa frente existem irmãos que estão ali a nos auxiliar, que estão ali a nos inspirar, sem julgar, sem criticar, entendendo que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. E por que nós, então, que tanto temos sido auxiliados por estes irmãos que estão à frente, vamos criticar aqueles que estão na retaguarda? Imaginemos um educandário, uma escola, por exemplo, onde os alunos de determinada série começassem a criticar, começassem a observar como inferiores aqueles alunos que estão numa série anterior. Não haveria lógica, né? Porque são fases que cada um de nós, ali dentro daquela escola, daquele educandário, vamos passando. Aqueles alunos que estão no processo de serem alfabetizados, aqueles que já alfabetizados estão indo para problemas mais complexos, mas todos partiram do mesmo ponto. Ninguém chegou ali
sabendo. Ninguém chegou ali com conhecimento. E por que alguém que está numa série acima vai criticar aquele que está numa série anterior? Se ele também passou por aquela série, se ele também iniciou do mesmo ponto. E não podemos ainda deixar de lembrar aqui que se nós hoje estamos começando a entender o Evangelho de Jesus numa profundidade maior, qual que é o ensinamento maior que nós encontramos ali no Evangelho? É o amor e a caridade. E será possível, então, exercermos a caridade se nós não nos propusermos a compreender esses irmãos que estão na retaguarda? Esses irmãos que talvez ainda nem sequer tomaram conhecimento do Evangelho ou sequer despertaram para qualquer questão de ordem espiritual? Certamente que não. Para sermos amorosos, para sermos caridosos, é preciso que haja a tolerância, é preciso que haja a compreensão. Porque ser tolerante, ser caridoso, ser amoroso, com pessoas que compartilham dos mesmos ideais que nós, é muito fácil. Falamos a mesma linguagem, praticamente podemos dizer, estamos ali quase que no mesmo patamar, então os atritos quase não ocorrem. Mas ser caridoso, ser tolerante, ser amoroso para com aqueles que divergem de nós, às vezes é difícil. E é exatamente esse o trabalho que precisamos realizar. Porque senão nós não estamos exercendo a caridade, nós não estamos exercendo o amor, estamos ali, se é com pessoas, digamos, iguais, que estão ali alinhados nas mesmas ideias, nós estamos apenas, digamos, nos alimentando ali, uma troca de ideias. E, com isso, o crescimento é pequeno. Nós crescemos, nós evoluímos nas diversidades, porque as diversidades é que mostram, voltamos a lembrar, os pontos negativos que precisamos trabalhar. Nós lembramos aquela passagem do Evangelho que nos diz, que observamos um cisco no olho do nosso irmão, mas não percebemos a trave que está no nosso olho, que está em nós. Então, olha como que nós ainda temos agido desta maneira. Percebemos 1001 imperfeições no outro, mas não percebemos as nossas imperfeições. Isso até acaba sendo o quê? Uma fuga psicológica. Enquanto, por medo de encarar a minha realidade, por medo de olhar para dentro de mim mesmo e perceber as minhas imperfeições, o que acabamos fazendo? Eu começo a observar a imperfeição do outro. Eu começo a cuidar da imperfeição do outro. E às vezes nós passamos uma existência inteira com isso, cuidando do outro, dizemos aqui, no sentido de criticar, de apontar o dedo, não é no sentido de ajudar. E aí fugimos de nós mesmos, não cuidamos do nosso universo interno e de repente vamos perceber o que eu fiz para a minha melhoria. Passei a minha vida inteira fugindo de mim mesmo, criticando o outro, e ainda sem atentarmos que, muitas vezes, a imperfeição do outro, que tanto me incomoda, está revelando uma imperfeição também que está aqui dentro, que precisa ser trabalhada. Por que será que algo nos incomoda tanto? Será que a gente para, às vezes, para pensar por que determinada atitude, determinado comportamento de um irmão está me incomodando tanto? Nós estamos dizendo aqui no sentido de sermos coniventes. Às vezes a gente confunde
tolerância com conivência. Não é isso. Podemos sim observar aquilo como uma falha, como um engano, mas a gente pode sim, criticar o erro, não aquele que está errando, porque nós não sabemos da sua história, não sabemos o que levou aquele irmão até aquela situação. E ainda, se tivéssemos tido a mesma história, será que não estaríamos fazendo igual? Será que não estaríamos fazendo pior? Então a gente tem que ter o outro como esse ponto de apoio para o autoconhecimento. Aquilo que incomoda no outro, que me incomoda no outro, é provavelmente algo que ainda está dentro de mim, precisando ser trabalhado. E a grandeza maior está exatamente em quê? Em auxiliarmos aqueles que estão ao nosso lado. Lembrando aqui que nós vivemos numa interdependência, um dependendo do outro. Não existe ninguém que não tenha algo para aprender, não existe ninguém que não tenha algo para nos ensinar. Nós aprendemos com aqueles que estão à nossa frente? Sim. Aprendemos com aqueles que estão na retaguarda? Sim. Porque muitas vezes aqueles que estão, digamos, na retaguarda, ou podemos até dizer, às vezes, no mesmo nível nosso. Porque, às vezes, uma dificuldade que eu tenho, aquele outro irmão não tem. E ele pode me ajudar. Ele pode clarear a minha visão. Às vezes, uma dificuldade que aquele irmão tem, em mim já está vencida, e eu posso auxiliá-lo. Eu posso clarear a sua visão. Então, nós estamos aqui para nos auxiliar mutuamente e não para nos considerarmos superiores. Ah, sou superior porque eu já entendo o Evangelho de uma maneira mais profunda. Tá, entendo. Pode até ser que entendo. Mas se praticar, será que eu estou praticando? E se eu estou criticando, condenando o outro e colocando numa posição de juiz, é provável que eu não esteja exercendo este Evangelho em mim. Eu tenho conhecimento, mas este conhecimento ainda não me transformou. Este conhecimento não tem sido praticado por mim, porque voltamos a lembrar qual é o ensinamento maior? Amor e caridade. Amor e caridade que nos pede tolerância, compreensão. Então, vamos pensar numa situação no mundo. Imaginemos o que seria do mundo se o professor não se dispusesse a ensinar o aluno por considerar alguém inferior. E na vida, muitas vezes, nós somos alunos. Alunos a aprender. Alunos tendo ali lições, pessoas a nos ensinar. Outras vezes estamos na posição de professor, auxiliando alguém que não tem aquele conhecimento a encontrar o conhecimento. Então, é preciso aproveitarmos cada oportunidade, seja na posição do aluno, seja na posição do professor. Sempre aprendendo, sempre auxiliando. Vamos lembrar aqui o Cristo que veio até nós. Ele que poderia ter enviado um dos seus mensageiros, um dos seus emissários, para trazer este roteiro sublime que é o Evangelho, mas o que ele fez? Ele veio até nós numa condição de um ser humilde, numa condição de servo. Diz a espiritualidade maior, ele apagou a sua auréola de luz para vir até nós. Porque provavelmente se ele viesse com a grandiosidade que ele possui, nós não daríamos conta de suportar. Ele mesmo diz lá no Evangelho,
Muitas coisas ainda não posso lhes dizer, porque não estáis em condições de compreender. E isso, com certeza, refere-se também a toda a sua luz. Uma luz tão intensa que nós não daríamos conta de suportar. Paulo de Tarso passou por essa experiência. Ao visualizá-lo ali, na estrada de Damasco, no deserto, acabou ficando cego. E é interessante ainda observarmos a grande humildade do Cristo, que quando veio para o seu desiderato, ele não buscou pessoas superiores, espíritos superiores para auxiliá-lo. Não. Buscou os humildes da terra, os pescadores, as viúvas desvalidas, os cobradores de impostos, as prostitutas. Talvez, provavelmente, por entender que aquelas pessoas conheciam a dor no mais profundo do seu ser. Conheciam o desprezo daqueles que se consideravam os poderosos. E por isso, por conhecer, estavam em condições de entender o outro. Estavam em condições de compreender cada irmão na sua fragilidade. Nós lembramos aqui uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que fala: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, o grande governador do planeta, fez-se o servo de todos, mostrando que aquele que não vive para servir, não serve para viver. E nós, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, muitas vezes nos considerando superiores, melhores, o que queremos? Queremos ser servidos. Queremos que o outro aceite as nossas ideias. Muitas vezes agimos até com violência. Não esperamos o momento do outro. Não esperamos o despertar do outro. E não paramos para pensar que o Pai, na sua infinita misericórdia, que Jesus tem aguardado pacientemente esse momento em nós. Tem sido compreensivo, tolerante para com as nossas escolhas equivocadas e tem, assim, nos ofertado sempre oportunidades para esse despertar. Desta maneira, não nos cabe mais o desculpismo de dizermos: eu estou numa condição superior, que isto é uma ilusão muito grande. O mundo está irremediavelmente perdido. Quantas vezes não temos ouvido pessoas dizerem assim: a humanidade foi um erro, a humanidade não tem mais conserto. Mas nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para auxiliar. Porque essa aparente desordem do mundo, em que muitas vezes, com as lentes equivocadas, nós percebemos, está no comando de uma regência superior, que é o Cristo. Então tudo está como deve ser. Cada pessoa vivendo o seu momento, cada pessoa tendo a sua oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. Nada acontece por acaso, nada acontece sem a permissão do grande Criador. Então, quando observamos o irmão, digamos, em queda, se nós podemos auxiliá-lo, vamos auxiliá-lo. Sem julgamento, sem crítica, entendendo o seu momento. E entendendo que aquilo ali, aquela situação, provavelmente é uma oportunidade que ele vai ter de aprender, de crescer. Nós aprendemos
Voltamos a lembrar aqui nas diversidades. Ainda precisamos, muitas vezes, vivenciar as trevas para entender a luz. E se nós, hoje, então, não podemos ser um farol gigantesco a iluminar o mundo, podemos ser, sim, uma pequena candeia, uma pequena chama, a levar luz, a levar paz, a levar amor, aonde venhamos a nos encontrar, aonde venhamos a ser convidados a servir. Que não façamos como a mulher da história, sempre a observar o mal e sempre fugindo com isso da tarefa que lhe foi conferida. Mas que possamos entender que as trevas nada mais é do que a ausência da luz. E provavelmente nós, se ali formos convidados a estar, estamos sendo convidados a levar a luz que dissipa as trevas, tendo a certeza de que, fazendo este trabalho, fazendo este esforço, o maior beneficiado seremos nós mesmos. Porque a luz que ofertamos ao outro é luz que partiu daqui de dentro. É uma luz que começou a ser trabalhada aqui dentro. E o grande beneficiário, o primeiro a ser iluminado por essa luz, seremos nós mesmos. É o convite, então, que eu deixo a cada um de nós. Vamos servir. Servir com Cristo. Servir onde formos convidados para isso. Muita luz e muita paz em cada coração.